Ok? Vamos lá, pessoal. Bom dia, boa tarde para quem vai me ouvir depois. E bom dia para os que estão aqui comigo online. Vamos começar mais uma aula sobre crase, ok? Para ajudá-los a fortalecer esse conhecimento em língua portuguesa, para a redação de vocês também, ok? Para qualquer outra coisa que vocês forem produzir, mas hoje focando a redação do Enem, essas regras de crase, que aparentemente muitas pessoas acham que crase é um bicho-papão. Não é. Quando a gente começa a conhecer as regras, aí sim vamos perceber que não é tão assim. E também outra coisa, a gente não pode sair colocando crase em tudo quanto é lugar, não. As regras estão aí para isso, tá? Então, hoje vamos fortalecer esse conhecimento sobre o assunto, ok? Nosso objetivo aqui, compreender o que é crase, saber empregá-la nas diferentes situações. Crases obrigatórias, crases facultadas e crases que não são obrigatórias. Outras que nem podem, né? Então, olha só. Crase é a palavra grega que significa fusão, mistura, tá? Na nossa gramática, a crase se refere à fusão da preposição a com o artigo feminino definido a. Dois as. E aí eles vão se fundir, eles vão se misturar. Vai haver uma perda aí de um deles por essa fusão, por essa junção. E aí acontece o fenômeno da crase. Olha o exemplo aí. Vou à escola. Crase está muito relacionada à regência verbal. É o verbo que vai solicitar essa preposição a. Se a palavra seguinte for um substantivo feminino que aceita, vai aceitar o artigo feminino, aí sim vai acontecer o fenômeno da crase. Vou à escola. Quem vai, vai a algum lugar. Então, esse a que é solicitado pela regência do verbo ir, mais o artigo a, que é aceito pelo substantivo escola. Vou à escola. Tá? Então, é essa fusão aí que vai acontecer o acento grave, tá? O acento grave, eu sempre digo que é o agudo ao contrário, né? Que indica essa fusão desses dois as, ok? A preposição mais a artigo. Olha um outro verbo aí, o verbo obedecer. Quem obedece, obedece a. Então, obedecemos a quê? A norma. Norma é um substantivo feminino que aceita o artigo feminino a. E o verbo obedecer pela regência requer a preposição a. Obedecemos a norma. O verbo obedecer e desobedecer, lembra que eu dei essa aula sobre crase, já sobre regência para vocês? Então, o verbo obedecer e desobedecer precisa da preposição a. Emprego da crase. Vamos ver aonde a crase é exigida, onde ela vai acontecer. Então, olha aí. Quando o termo regente exigir a preposição a e o termo regido admite o artigo definido a. Vou à praça, vou à praia, ok? E aí tem uma máxima que a gente diz assim, né? Se vou a e volto da, crase a. Se vou a e volto de, crase para quê? Tá? Então, olha só, eu vou à praça e eu volto da praça, ok? Em locuções prepositivas, adverbiais ou conjuntivas que tenham palavras femininas, tá? Olha aí. Às vezes não a encontro à noite.
Os policiais estão à procura do ladrão. À proporção que chove, mais preocupados ficamos. Então, são locuções, aí você tem locuções prepositivas adverbiais que vão precisar, estão associadas a palavras femininas, então elas precisam ter o acento grave, tá? Por uma regra geral, você vai observar palavras femininas, tá? Tem palavra feminina e você vai ver a aplicabilidade da crase. Obrigatoriamente, a crase nas expressões que indicam horas ou nas locuções à medida que, às vezes, à noite, entre outras, tá? E além da expressão a moda, tá? A moda italiana, a moda da casa, ok? Olha os exemplos. Sairemos às 2h da tarde, ok? Geralmente, diante de número, não tem crase, mas quando esse numeral está relacionado a horas, aí sim você tem a probabilidade da crase, tá? À medida que o tempo passa, fico mais feliz por você estar no Brasil. Quero uma pizza à moda italiana, ok? A moda italiana. Observa que italiana está no feminino, ok? Como saber se devo empregar a crase? Aí vai mais uma dica para vocês. É substituir a crase por ao, no masculino, e o substantivo feminino por um masculino. Caso essa preposição seja aceita sem prejuízo de sentido, então, neste caso, você pode colocar crase. Fui à farmácia, é o exemplo. Fui à farmácia, substituindo a por ao, e você vai colocar uma outra palavra no feminino, no masculino. Fui à praça, fui ao supermercado. Então, neste caso, a crase está empregada de maneira correta, tá? Fui à feira. Você tem duas possibilidades, né? Fui à feira, volto da feira. Fui à feira e vou, pegando o mesmo verbo, né? Fui à feira e fui ao supermercado. Fui ao mercado. Fui ao comércio. Então, se eu troco esse A com crase por ao, então está correto o emprego da crase. Além daquela, né? Se vou A e volto da, crase A. Se vou A e volto de, crase para quê? Nas locuções adverbiais com palavras horas, mesmo quando essas horas estejam subentendidas. Olha só. Cheguei a casa às 10 horas. Casou no sábado e logo na terça entrava em casa às 3 da manhã. Tá? Essa é uma citação aí de Dalton Trevisan. A gente vai ver esse negócio de em e na, tá? Em e a. 6 casos, agora que é de proibição de crase. E nós vamos vê-los atentamente, tá? Você tem aí antes de verbo no infinitivo, antes de pronomes, antes de a mais plural, antes do artigo um e uma, antes de masculino e entre palavras repetidas. Vamos ver uma a uma, tá? Diante de palavras masculinas, não se usa crase. Nenhuma palavra masculina você vai usar crase. Salvo, como sempre tem que ter uma exceção à regra, né? Quando está associado a palavra à moda, ok? A moda, por exemplo, visto a moda Luís XV, ando a moda Luís XV. Luís XV é um nome masculino, mas está subentendido a moda aí. Escrevo a Camões, a maneira de Camões. Aí sim vai aceitar a crase por estar subentendido aí a expressão a moda. E tem um detalhe, tá? Quando eu digo a Camões, a Luís XV, foram eles que criaram essa maneira.
Eles que criaram essa moda. Agora, quando eu digo comi frango a passarinho, não foi o passarinho que criou esta receita. Então, neste caso, não tem crase, ok? Não vai ter crase. Bife a cavalo. Cavalo não criou esse tipo de bife, ok? Alguém criou, não se sabe quem, tá? Então, nesse caso, não tem crase. É só quando a referência existe, a pessoa que fez isso existe, ok? Quando nós temos singular e nome no plural, desculpa, tudo cheirava-me a asneiras. Asneiras está no plural, esse a está no singular. Então, não vai acontecer crase, ok? É apenas a preposição indicativa aí, que o verbo precisa, mas não tem aí o artigo definido as, ok? Então, se eu tenho o meu referente no plural e a preposição no singular, esse caso aí não acontece crase. Falei a pessoas estranhas. Pessoas estranhas está no plural. Esse a está no singular. Então, neste caso, não tem crase. Agora, se tivesse as, tivesse o a, o s para indicar esse plural, aí sim eu teria o fenômeno da crase. Aconteceria aí, tá? Então, falei as pessoas estranhas. Eu tenho o a, preposição, quem fala a, pode ser um desses casos, e as pessoas, esse as artigo. Então, eu tenho preposição a, mais artigo no plural, artigo feminino plural as, aí sim acontece o fenômeno da crase. Não se usa crase diante de verbos, esses verbos no infinitivo, tá? Está começando a esfriar, a nevar, a esquentar. Então, não terá crase diante de verbo. Diante de artigo indefinido, também não. Só acontece crase no artigo definido. Os outros, não. Ok? Então, a uma, a um, não terá crase. Irei a uma festa. Se eu tiro esse uma, aí eu tenho crase. Irei à festa. Porque aí vai ficar definido, tá? Agora, a uma festa, uma é artigo indefinido feminino, mas ele é indefinido, tá? Então, não acontece o fenômeno da crase. Antes de preposições de maneira geral, tá? Maneira geral. Eu me referi a esta menina, apenas nós vamos ter aí a preposição e o pronome demonstrativo. Eu falei a ela, preposição mais pronome pessoal do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas, tá? Antes de pronome de tratamento, a vossa senhoria, a vossa excelência, não tem crase. Por quê? Não se sabe quem é esta pessoa também, tá? Ela pode se referir tanto ao gênero masculino quanto ao gênero feminino. Agora, tem umas exceções aí. Há 3 pronomes de tratamento que aceitam um artigo, ok? Que é senhora, senhorita e dona. Subentende-se que é pelo fato de haver o masculino aí, tá? Então, a senhora, a senhorita, a dona, aí eu vou fazer ao senhor, ao cavalheiro, ao dono, ok? Então, neste caso, a crase. Haverá crase antes de pronomes que aceitam o artigo também, por exemplo, mesma, própria, tá? Eu me referi à mesma pessoa, à própria pessoa, ok? Então, neste caso, também pode ter crase. Porque eu também tenho masculino e feminino, ok? Com as expressões formadas de palavras repetidas, venceu de ponta a ponta. Aí tem aquela música do Fagner, né? Cara a cara, beijo a beijo.
Se bem que beijo é masculino, tá? Mas o cara a cara não tem crase diante de palavras repetidas que estejam no feminino, tá? Masculino já não tem mesmo, ok? É fácil demonstrar que entre expressões desse tipo ocorrem apenas preposições, apenas as preposições, tá? Caminhavam passo a passo, passo ou passo. Então, é masculino, tá? Então, não vai ter. No caso, se ocorresse o artigo, deveria ser o artigo o, e teríamos o seguinte: caminhava passo ao passo. E o que não ocorre, tá bom? E sempre vai ser passo a passo, porque passo é uma palavra que está no masculino. E via de regra geral, 99,9% diante de palavras masculinas não tem crase, ok? A ressalva é quando está subentendida a palavra, a expressão a moda, desde que seja o referente masculino que tenha criado, tá? Antes dos nomes de cidades. Algumas cidades, não são todas, mas algumas cidades não aceitam o artigo definido feminino, tá? Cheguei a Curitiba, não, né? Cheguei, não combina. Esse A não vai ter o artigo definido. Então, se ele não aceita o artigo, a única coisa que vai ter aí vai ser a preposição, porque é o verbo que requer essa preposição. Agora, quando eu trago um referente para essa cidade, quando eu trago um adjunto adnominal, eu trago aí uma qualidade para essa cidade, aí sim, tá? Cheguei a Curitiba dos Pinheirais. Aí sim, neste caso, acontece porque eu estou especificando, dando uma característica, tá? Por exemplo, Santarém. Cheguei a Santarém. Agora, não vai ter crase. Agora, quando eu digo que cheguei a Santarém, Pérola do Tapajós, aí sim eu tenho essa referência, a crase é aceita. 3 casos nos quais a crase é facultativa. O que quer dizer isso? Que pode ter ou não, tá? Então, depois de até, antes de pronome possessivo feminino e antes ao nome de mulher. Nome. Artigo, o substantivo próprio, tá? Então, vamos ver esses casos aí. Antes de pronome possessivo feminino, você pode ou não colocar crase. Não, ela aí, no caso, ela não é obrigatória, ela é facultativa, tá? Observa essa expressão aí. Escrevi a minha professora. Quem escreve alguma coisa a alguém, tá? Então, escreveu a quem? A minha professora. Antes de nome próprio de pessoa íntima, familiar, quando eu conheço essa pessoa, ou no caso, o autor conhece, né? Não fiz referência a Tereza, isso mostra um grau de intimidade, ele conhece essa pessoa. Então, nesse caso, a crase é aceita. E com a locução até a, antes de palavras femininas. Fui até a esquina, mas não o encontrei. Ok? 3 casos. Temos alguns casos especiais também em relação à crase, tá? Diante da palavra casa. A palavra casa, no sentido de lar, residência própria da pessoa, se não tiver um determinante, não tiver uma palavra, um adjunto adnominal que aceita este artigo, não vai acontecer a crase, tá? Por outro lado, se vier determinada por um adjunto adnominal que aceita o artigo, a crase vai acontecer. Quando eu digo volte a casa, só até aí, volte a casa. Neste caso, não tem crase. Mas se eu coloco um determinante aí, um adjunto adnominal, um adjunto adverbial, aí sim pode ter esse artigo. Volte a casa cedo.
é a preposição, tá? Tem o artigo, mas eu digo, volte à casa dos seus pais. Eu estou determinando que casa é essa, tá? Não é qualquer casa que é para voltar, é a casa dos pais. Aí sim eu vou ter a crase obrigatória. Quando eu tenho só até a casa, volte a casa cedo, volte a casa amanhã, volte a casa ontem, neste caso não tem artigo, tá? Só vai ter a preposição. E volte a casa, voltei a casa. Agora, quando eu determino, coloco aí uma adjunta de nominal, mas quando eu está terminando, delimitando, aí sim eu tenho o fenômeno da crase. Então, a mesma coisa acontece com a palavra terra. Se não tiver um determinante, não acontece crase. O que eu tenho é apenas a preposição. Lembrem-se disso. Preposição. Ok? Agora, quando eu determino esta casa, essa terra, a palavra terra, aí sim eu vou colocar esse determinante, eu tenho o fenômeno da crase, tá? Olha só. Cheguei à terra, ponto, acabou. Sem artigo, somente a preposição. Agora, cheguei à terra dos meus antepassados, dos meus parentes, dos meus pais, dos meus avós, a terra querida do meu coração, aí sim acontece o fenômeno da crase. Crase antes de pronomes relativos, tá? Aqueles que introduzem uma oração subordinada adjetiva. Antes dos pronomes relativos que e cujo, não acontece crase. Achei a pessoa a quem procurava. Compreendo a situação a cuja gravidade você se referiu. Aí não tem. Agora, antes dos relativos qual e quais, ocorrerá crase se o masculino correspondente for ao qual, aos quais, ok? Se aí eu coloco uma palavra masculina e ela dá certo, ok? Exemplo, esta é a festa a qual me referi. Eu vou colocar um masculino no meio. Este é o filme ao qual me referi. Então, a qual vai ter crase. Estas são as festas às quais me referi. Estes são os filmes aos quais me referi. Se eu faço essa permuta de a por ao, as por aos e dá certo, então acontece o fenômeno da crase. A quem e a cuja, no, ok? Crase com pronomes demonstrativos. Aquele, aqueles, aquela, aquelas, aquilo. Sempre que o termo antecedente exigir a preposição a e vier seguido de pronomes demonstrativos, aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo, aí sim haverá crase, tá? Falei aquele amigo, falei a aquele amigo. Para eu não separar isso daí, eu faço a fusão. Então fica aquele amigo. Dirijo-me a aquela cidade. Se eu consigo fazer essa separação, eu consigo fazer essa união também. A aquela cidade. Aspiro a isto e aquilo. Aspiro a isto e a aquilo. Faço a fusão, aquilo. Fez referência àquelas situações. Fez referência a aquelas situações. Observem os verbos também, tá? São os verbos transitivos indiretos que solicitam a preposição a. E aí, se mais adiante eu tenho um outro azinho também, né? Então, vai acontecer a crase. Vamos ver outros casos especiais aqui. Nos adjuntos adverbiais de meio, tá? Não é o advérbio meio somente, a maneira, né? O meio.
ou instrumento, não ocorre crase. Olha só. Preencheu o formulário à caneta, Carlos pintou a máquina, tá? Então, não vai ter aí o artigo, apenas o pronome. Ocorrerá a crase antes das palavras casa, na ideia do lar, terra, antônimo de bordo, né? Aí onde eu estou chegando, e distância, se aparecem como modificador. Aí o forem delimitados. Cheguei à casa de madrugada e voltei à casa de minha namorada cedo, tem, né? Retornamos à terra à noitinha, retornamos à terra dos meus avós. A mesma coisa acontece com distância. No zoológico, os animais ficam à distância, estão longe, ok? Estão longe. Agora, quando eu delimito essa distância, aí fica diferente. Os guardas ficaram à distância de 20 metros, tá? Quando eu delimito a palavra, aí sim, tanto palavra terra, palavra casa e palavra distância, ok? Se eu delimito, acontece a crase. Delimito, especifico. Ocorrendo a elipse da palavra moda ou maneira, das expressões a moda, a maneira de, ocorrerá a crase diante dos nomes masculinos. É o caso que eu já falei para vocês. Calçados a Luís XV, ou seja, a moda de Luís XV. Aí eu entendo que foi Luís XV que criou. Estilo a Coelho Neto, estilo a moda de Coelho Neto. Então, foi Coelho Neto que criou esse estilo. Era um senhor arrancado, de grossos bigodes a Kaiser, tá? A moda, a maneira, ok? O jeito que aconteceu. Então, neste caso, tem crase, sim. Só lembrando que bife a cavalo, bife e frango a passarinho não foram esses animais que criaram esse estilo. Por conta disso, não tem crase. Agora, a moda da casa, o bife à milanesa. Milanesa é uma palavra feminina, tá? Observe, essa situação aqui é só diante de nomes masculinos. Diante de nomes femininos acontece normalmente, tá? Vamos trabalhar um pouquinho aí na crase antes de horas. Na maioria das vezes, há a crase no ar que aparece nas horas, que vem aí diante de horas. Os supermercados abrem às 7 horas, às 14 horas, às 5 horas, às 19 horas. Tranquilo, tá? A crase, quando a preposição de aparece com a combinação do artigo, ainda que ele esteja implícito, tá? Então, olha só. O curso será das, de mais as, das 14 horas às 16 horas. Horário do curso, 14 às 16 horas. Das 14 às 16 horas, ok? Veja que é de mais a, de mais as. É essa combinação aí, tá? É a preposição de combinação. Não há crase quando a preposição de aparece sozinha, ainda que esteja implícito. O documentário será exibido de quarta a sexta, de 14 às 16, ok? Neste caso, não acontece a crase, tá? Vai ser apenas o de ou da combinação, da contração de mais o, tá? Mesmo implícito, a mesma coisa. Se eu tenho de mais a contração com o artigo a, vai acontecer que é das, mas se eu tenho só o de, não vai acontecer, ok? 4. Não há crase depois das preposições até,
após, desde e entre. Estou falando de horas. Estarei no escritório até às 15 horas. Tá? Então, nem após as 15 horas, desde as 15 horas, entre as 15 e 19 horas. Está marcado para as 15 horas. Então, para, até, após, desde e entre, não tem crase. Só vai ser a preposição. De regra prática, substitua a hora por meio-dia. Se der ao, tá? Ao meio-dia, a crase. Se não der, não tem crase, porque não vai ter o artigo, só vai ter a preposição, tá? Não vai ter só artigo. O artigo some. Vai ficar apenas a preposição por conta do verbo que exige essa preposição. Aí tem os mandamentos da crase. Já estamos quase finalizando. Mandamentos da crase. Aí tem 12, mas aí a gente tem sempre que lembrar que tem as exceções aí, tem os casos facultados, alguma coisa assim. Diante de pronome, crase passa fome. Diante de masculino, crase é pipi, de gesto. Diante de ação, crase é marcação. Aqui que vem essa ação, né? Os verbos. Palavras repetidas, crases proibidas. A mais aquele, crase nele. Voa e volto da, crase a. Voa e volto de, crase para quê? Diante de cá, né? Crase faz mal. Quando for hora, crase sem demora. Mas cuidado, tá? Tem as regrinhas lá que eu acabei de mostrar para vocês. Palavra determinada, crase liberada. Sendo a moda de, crase vai vencer. Só tenha cuidado. Adverbial, feminina e locução, manda crase, meu irmão, tá? A gente tem que lembrar que, embora sejam regras gerais, a gente vai ter os pormenores aí, tá? Que nós já mostramos. Vamos ver agora a nossa crase no dia a dia. Como que está acontecendo isso, né? Quando eu digo assim, olha, Seste Senat, a 1 quilômetro, masculino, tá? Então, não tem crase aí, tá? Sujeito a guincho. Vou estacionar o carro ali. Ah, não posso estacionar meu carro ali, porque é placa de proibição, e se eu estacionar, meu carro vai ser guinchado. Sujeito a guincho. Opa! Guincho é uma palavra masculina, o guincho. Então, não tem possibilidade de crase. A partir de R$1. Partir, verbo no infinitivo, tá? Então, não tem crase. Comida a quilo. Quilo, masculino, não tem crase. Saldo de Natal. Toda loja, desconto de 15% a 70%. Tá? Masculino. E no diante de numeral, tirando hora, não tem crase, tá, gente? Não vai ter. Porcento ou a porcentagem, aí é outra situação, tá? Mas neste caso aí, não. Bem-vindo à cidade das flores. Estão entendendo? Já enxergaram aí? Bem-vindo à cidade. Se fosse até aí, não teria crase. Mas eu estou determinando esta cidade. É a cidade das flores. Então, tem que ter crase. Punição a todos os culpados. Aí tá gritante. Aí matou a professora de português, né? Pronome masculino no plural, tá? Indefinido aí, né? Então, não tem crase. Dentro, né, lá no Facebook, lá, quando vocês recebem parabéns,
obrigada a todos, obrigado a todos que me parabenizaram. Não, como diz o comercial, nem a pau Juvenal vai ter crase aí, tá? A todos não tem crase. Vamos só olhar aí, masculino ou plural? Tem um A na frente, tá? Então não tem crase. Foram algumas referências que eu tirei aqui, tá? Você tem aí alguma pergunta para mim? Achou estranho? Quer me perguntar alguma coisa? Deixa eu olhar aqui no chat só para ver se vocês têm alguma coisa para me perguntar. Vamos ver aqui. Nenhuma perguntinha? Vocês sabiam de tudo isso? Bora, responda. Sim, professora, eu sabia de tudo, só estou relembrando agora. Não, professora, algumas coisas eu não sabia e agora sim eu estou aprendendo. Gente, são regras que vocês têm que ter muito cuidado na hora de escrever lá na redação de vocês, tá? Assim como eu falei já para vocês sobre acentuação gráfica, a crase também pesa muito, tá? São regras gramaticais. Que o bom aluno, que são vocês do Fernanda Pérez, que vão arrasar no Enem, vocês não devem errar. Vocês não vão mais errar, porque já estão sabendo, tá? Então, agora é colocar em prática na hora da produção textual de vocês. Vocês já estão aí por dentro desses assuntos, tá? Vamos ver aqui algumas questões. Aí você pode responder no chat. Aquele corajoso vai responder. Ou então você escolhe aí, tá? E aí você, acertei, professora. Poxa, professora, dá falta estudar mais um pouco. E tem que estudar mesmo, gente. Não é da primeira vez que a gente aprende, não, tá? É um processo. Vocês vão precisar de mais aulas sobre isso para poder fixar bem essa informação e treinar, tá? Esse treino de vocês é importante. Tanto questões que não são propriamente do Enem, quanto a produção textual de vocês, tá? Então, vamos lá. A primeira questão. Indique a opção em que o uso da crase está errado. Letra A. À noite, tudo estará resolvido. Obrigada. Letra B. O trabalho foi realizado graças a todos nós. C. Amanhã meus primos chegarão às 16 horas. D. Você foi à festa de Natal da empresa? E aí? Qual das alternativas está errado? Vamos colocar no chat? Já tem certeza? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vamos lá, letra B. Acertaram? O trabalho foi realizado graças a todos? Não, não. Ah, legal, tem o que colocou. Acertei, show de bola. Tá? A todos não existe. Ok? Só na nossa cabeça, às vezes, que essas coisas acontecem. Tá? Ainda bem que na nossa fala os acentos não aparecem, né? Que falar pode, escrever não. Lembra que eu falo sempre isso para vocês. Vamos à próxima. Assinale a alternativa em que o A deve agora receber o acento indicativo de crase. Letra A. Você deu essas informações a alguém? B. Vale a pena essa confusão toda? C. O diretor deu novas indicações à secretária. Letra D. É possível combinarmos um pagamento a prazo? Aonde leva a crase? Tum, 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 tum. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Letra C. O diretor deu novas indicações à secretária. O verbo dar é verbo transitivo direto e indireto.
dar alguma coisa a alguém. O diretor deu o quê? Novas indicações, objeto direto. A quem? A secretária. Objeto indireto. Vamos voltar à questão lá. Muitos confundem esse vale a pena, tá? Mas o verbo vale aí é verbo transitivo direto, então não vai precisar de preposição. E na letra D, pagamento a prazo, prazo é palavra masculina, então não tem a obrigatoriedade de crase, tá? Ah, alguém, quem é? Alguém é o quê? Alguém é masculino? Alguém é feminino? Então, pronome indefinido, tá? Não vai receber crase. Por isso que é a letra C. Acertaram? Escolheram a letra C? Olha lá. Vamos ver a próxima. Opção que preenche corretamente as lacunas. Vamos lá. O gerente dirigiu-se à sua sala e pôs-se a falar a todas as pessoas convocadas. E aí? Dirigiu-se à sua como pronome possessivo, ele pode ou não ter crase, tá? Então, não dá para eliminar nenhuma das alternativas. Agora, pôs-se a falar, falar é verbo. Diante de verbo não tem crase. Então, elimina a letra A e letra B. A todas tem crase ou não tem crase? Já mataram? Letra C. Letra C, tá? Não vai ter crase aí porque está no plural e a preposição, no caso, vai estar no singular. Então, não tem crase. Vamos ver a última. Assinale a frase em que a ou as está mal empregado, ou seja, está errado, né? Vamos lá, letra A. Amores à vista. B. Referiu-me às 100 razões do amor. C. Desobedeci às limitações sentimentais. D. Estava meu coração à mercê das paixões. E letra E. Submeteram o amor a provações difíceis. Qual das sentenças aí está mal empregado, que não deveria ter? Vamos ver? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Letra E. Submeteram o amor a provações. Está no plural. Então, esse A não pode ter o acento grave. Ok? Deu para treinar um pouquinho, reavivar na memória? Alguma pergunta? Deu tudo certo para vocês? Conseguiram entender o assunto? Muito bem. Que ótimo, tá? Então, gente, se não tem mais perguntas, eu encerro por aqui com vocês, dizendo que estou com muita vontade de dar aula presencial, estou com saudade de vocês. Espero que vocês não desistam, tá? Batalhem. Não é só nós, não somos só nós que estamos sofrendo, é a humanidade inteira, então precisamos ter muita consciência disso, né? E levar o nosso trabalho adiante. Não desistir dos nossos sonhos. Vocês serão futuros engenheiros, médicos, professores, advogados, seja lá o que você pretende fazer. Se dedique, tá? Vamos participar sempre das aulas, perguntando, sugerindo, treinando principalmente, tá bom? Façam as redações de vocês, mandem para a gente, mandem para o Edivan, mandem para mim. A gente vai corrigir para vocês, fazer as orientações, as observações, para que vocês possam ter o máximo de sucesso possível, tá bom? Beijo, 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 beijo. Estou com saudade de vocês. Tchau, tchau.
Fê! Já, minha filha, deixa eu destravar a porta. Pronto. Fechei.